Olá, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor, obrigada pelo ar que nós respiramos, obrigada pela Tua graça, obrigada pelo Teu amor, Senhor, obrigada porque o Senhor nunca desiste de nós. Se não fosse o Senhor, a Sua insistência em nos trazer revelação, em nos proteger, em nos perdoar. Se não fosse essa insistência maravilhosa do Senhor, essa proteção do Senhor, nós não estaríamos aqui. Obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Pai, o Senhor é maravilhoso demais. Nós exaltamos o Seu nome, Senhor, nesse dia de hoje. Nós Te exaltamos, nós Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Nós declaramos, nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos, Pai, nós Te amamos, Espírito Santo. Nós queremos experimentar dimensões maiores e maiores da Tua presença, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós valorizamos, Pai, cada coisa que o Senhor nos ensina. Ilumina os olhos do entendimento, Pai, de cada pessoa em contato aqui conosco com essa mensagem, cada pessoa debaixo do som da minha voz. Ilumina o nosso entendimento, Pai, que a gente consiga ver o que nós não conseguíamos ver antes, perceber o que nós não conseguíamos perceber antes. E nós temos o compromisso, Pai, de ao entendermos, ao recebermos o Teu alimento, de colocarmos em prática, Senhor. Nós sabemos que esses são os que têm resultados, que têm sucesso, os praticantes da Tua palavra. Nós somos praticantes da Tua palavra, Pai, não somente ouvintes. Obrigada, Senhor. Amém. Nós Te damos toda a honra e toda a glória. Obrigada, amém. Nós começamos ontem a fazer essa série nova chamada Emocionalmente e Espiritualmente Fortes. Nós estamos fazendo um estudo em cima do livro O Andar no Espírito, o Andar no Poder, de Dave Robertson. Aí na descrição do vídeo tem o link diretamente para o website do ministério deles, onde você consegue baixar o seu livro em português, ir lá, mandar imprimir numa gráfica, você vai conseguir acompanhar esse estudo com a gente. Se você quiser também pode mandar um WhatsApp pra gente, é 11 98 2434 667, a gente manda pra você uma cópia do livro prontamente, de graça. Você pode também fazer a mesma coisa, levar numa gráfica, mas pra sua conveniência já tem o link aí, então é muito fácil, você clica e manda imprimir. Hoje vai ser a parte 2 e o título da mensagem de hoje, né, é o título do capítulo número 1 do livro, que é A Obra do Espírito Santo Dentro de Mim. E eu queria começar falando duas coisas que a gente precisa entender que são muito básicas. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Eu sempre menciono isso e tenho mencionado isso em várias séries onde eu ministro, né? Culto, treinamento, né? Eu sempre falo isso, né? Nós somos um espírito, né? Nós temos uma mente e alma é a mesma coisa, são a mesma coisa, né? Que é composta, nossa mente é composta de intelecto, emoções e livre-arbítrio. E nós moramos num corpo físico, né? Essa aqui é a nossa casa, é o nosso terreno terrestre, é o nosso corpo. Então, o que acontece? Quando Deus nos criou, não era a intenção de Deus que a queda acontecesse, né? Quando Deus nos criou, Ele nos criou para nós crescermos em intimidade com Ele, aprendermos com Ele. Ele tem um sistema de governo em mente, né, para nos ensinar. Ele tem esse sistema de governo em mente para nos ensinar. Quando aconteceu a queda, esse governo foi interrompido, né? Mas Deus não mudou de ideia, né? O plano de redenção dele aconteceu, então esse plano de governo que Ele criou pra gente ainda está em vigor, né? Ainda está. Só que existem tempos específicos onde cada coisa vai acontecer. Com a queda, o que acontece? Agora existe uma emergência, existe uma situação para ser resolvida. Pessoas precisam ser salvas, né? Jesus veio, completou a obra da redenção, nos redimiu da maldição da lei. Agora, além do plano original de Deus, de governo que Ele tem para nós, existe uma outra coisa a ser feita, que é alcançar pessoas, né? Então agora nós temos um propósito de Deus pro governo dele eterno e um pro governo, pra situação de agora, né? Na qual nós nos encontramos aqui nesse período que nós estamos aqui na Terra. Então, duas coisas precisam acontecer. Nós primeiro precisamos receber Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador, né? E aí pronto, a partir daí o nosso espírito é recriado do céu, mas a nossa mente precisa ser renovada. Então, duas coisas precisam acontecer. Esse capítulo 1, ele fala sobre isso. É maravilhoso demais. A obra do Espírito Santo dentro de mim. Qual é essa obra maravilhosa do Espírito Santo dentro de mim? O Espírito Santo, Deus tem esse plano maravilhoso que Ele tem
tanto para a eternidade toda quanto para agora, né? Para salvar vidas. E esse plano já está estabelecido dentro dele, né? Para nós há muito tempo. E o Espírito Santo estava lá na criação, quando Deus estabeleceu o nosso plano original. E o Espírito Santo estava lá quando houve a queda e quando Deus, né, mandou Jesus para nos salvar. O Espírito Santo estava lá vendo o propósito de cada um de nós aqui nesse momento específico na Terra, né? Enquanto Jesus não arrebata a gente, enquanto ele não volta. Essa é a primeira fase onde nós estamos aqui, né? Mas nós somos eternos, Deus tem um plano para nós, para toda a eternidade e para agora. Então, quando a gente começa a orar em línguas e meditar na palavra de Deus, duas coisas vão acontecer. O Espírito Santo vai implementar a mente de Cristo em nós, ele vai trazer o plano que está dentro de Deus, vai trazer em revelação dentro do nosso espírito. E uma outra coisa precisa acontecer, por causa da queda, porque nós não tínhamos Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador antes, porque nós estávamos desconectados de Deus, a nossa mente estava treinada pelo sistema desse mundo, e quem é o Deus do sistema desse mundo? É o diabo. Então a nossa mente estava treinada pelo diabo, pensamentos de egoísmo, pensamentos carnais, pensamentos, né? As obras da carne que a gente vê lá em Gálatas capítulo 5. Então, quando a gente começa a orar em línguas e meditar na palavra, o Espírito Santo começa a arrancar a gente de obras mortas, de pensamentos errados, de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e ao mesmo tempo começa a edificar o nosso espírito e trazer a mente de Cristo em nós. Então vai havendo uma substituição. Nós começamos a pensar os pensamentos de Deus e deixar de lado os pensamentos que são carnais, os pensamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com o plano de Deus para as nossas vidas. Então o que acontece? A nossa mente, né, que é composta de intelecto, emoções e livre-arbítrio, precisa ser renovada na palavra. Preste atenção, o meu intelecto precisa ser renovado, o meu intelecto foi treinado de um jeito específico, ele precisa ser renovado. O meu livre-arbítrio precisa ser renovado. Eu fui treinada a colocar o meu livre-arbítrio em primeiro lugar. Agora eu vou sendo treinada a colocar o meu livre-arbítrio em obediência a Deus. Eu vou sendo treinada a usar o meu livre-arbítrio para falar: Senhor, o meu livre-arbítrio é para me render à sua vontade. Eu coloco o meu livre-arbítrio em submissão à tua vontade. Então, olha só, a gente está renovando o nosso livre-arbítrio. E a gente vai estar renovando também as nossas emoções, que foram treinadas, né? Os pensamentos estão agarrados às emoções. Então, se obviamente nós aprendemos a pensar pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus, nós aprendemos a experimentar emoções que são desconfortáveis, que são tóxicas, que não estão alinhados com a palavra de Deus. E tudo isso vai sendo renovado. E aí, ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, o Espírito Santo vai implantando a mente de Cristo em nós, o plano de Deus para nós, o plano de Deus para a execução agora de alcançar vidas, de alcançar pessoas, e também ele já vai treinando a gente para o governo futuro. Os talentos que ele deu pra gente, ele não desperdiça, né? Quando a gente vier aqui para reinar com Jesus na Terra por 1000 anos, a gente vai fazer uma série sobre escatologia que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Mais pra frente a gente vai fazer sim, que a gente vai falar sobre isso. Mas agora, eu não vou falar sobre isso agora, mas só para tocar nesse assunto. Quando nós reinarmos com Jesus aqui na Terra por 1000 anos, nós vamos executar funções, né? Os governos todos desse mundo vão sair e nós, os santos, ele vai falar: você vai ficar ali, você vai ficar naquela cidade, você vai para aquele país, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Existem coisas específicas que nós vamos fazer. E depois, durante toda a eternidade, quando passar um milênio, Deus tem um plano de governo que ele estabeleceu a gente para desenvolver. Nós somos cabeça e não cauda. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou para dominarmos sobre a terra, não é? Então, mas o treinamento já começou. Então, à medida que a gente ora em línguas, medita na palavra e se consagra a Deus, né? O plano de Deus vai sendo como é que eu posso falar? Descortinado para nós. Nós vamos recebendo a revelação do plano que ele tem para nós, tanto para agora quanto para o futuro. E o que a gente vai estar fazendo agora, os talentos, os dons nossos que vão sendo a gente vai exercendo e já vai seguindo a direção dele, esses dons e talentos serão utilizados no futuro. Ele não vai mudar de ideia, ele não vai pegar e você vai fazer uma coisa completamente diferente que você não é alinhado com os dons. Ele não retira os dons que ele deu pra gente. É maravilhoso demais isso, né? E ao mesmo tempo a nossa mente vai sendo renovada. Por quê? Como que nós executamos o plano que Deus tem para nós? É com a nossa mente consciente.
Não é verdade? Não é, eu não vou inconscientemente fazer o que ele manda, não é o meu espírito que atua, o meu espírito precisa governar sobre a minha mente, mas eu preciso treinar a minha mente na palavra, e aí a minha mente submissa ao meu espírito vai pegar exatamente o que o Espírito Santo está revelando e vai executar. A minha mente precisa estar em submissão ao meu espírito, precisa estar em submissão ao Espírito Santo, à palavra de Deus. Então o meu espírito iluminado pelo Espírito Santo vai dar as diretrizes para minha mente, a minha mente renovada vai pegar, e aí eu tenho a minha mente inconsciente, que funciona 24 horas por dia, né, o tempo todo, mas a minha mente consciente é que eu uso as minhas faculdades intelectuais, né, para fazer a execução de certas coisas. Por exemplo, eu tô aqui falando com vocês agora, eu tô usando a minha mente consciente, né? A minha mente inconsciente, ela está em jogo porque existem informações. Eu tô falando com vocês a partir de informações que estão aqui dentro armazenadas. Então existem informações vindo do meu espírito, a minha mente inconsciente tem informações armazenadas e a minha mente consciente está pegando e eu tô comunicando a vocês. Então é com a nossa mente consciente que nós executamos o plano de Deus para as nossas vidas, né? As direções que ele nos dá. Mas a nossa mente inconsciente, ela executa, ela não manda. Então para ela conseguir executar bem, ela precisa estar submissa e perceptível às direções, às diretrizes do Espírito Santo. É maravilhoso demais isso, né? Então essa coisa dupla acontece. O Espírito Santo, ele implementa o plano de Deus dentro de nós, a mente de Cristo em nós, né? E a nossa mente vai sendo renovada para a gente conseguir executar esse plano. E aí no livro do Dave Robertson, capítulo 1, ele fala isso. Eu não vou ler tudo, né, como eu falei, mas eu vou falar a parte. No segundo parágrafo ele fala, né, que na sessão de planejamento de Deus, muito antes do tempo começar, o Espírito Santo estava lá e Deus tava o seu nome, tava o meu nome. Ele falou: Viviane vai nascer em 1978, vai executar isso. Esse é o meu planejamento para a vida dela. Aí falou o seu nome, falou o nome do outro, falou o nome do outro. E tava lá os nossos nomes, Deus, um planejamento específico para cada um de nós, né? Então eu não quero ler o livro para não ficar uma coisa chata, né? Um audiobook, não é um audiolivro, e também para incentivar você a ter a sua cópia, porque aí você vai pegar essas coisas que eu tô falando e você vai conferir, né? Nos capítulos, nas partes específicas que a gente está compartilhando. Então o que acontece? O Espírito Santo tava lá quando Deus estava nessa sessão de planejamento, e onde veio o seu nome, onde veio o meu nome. E aí agora, quando a gente ora em línguas e medita na palavra de Deus, ele vai pegando e vai descortinando esse planejamento. Olha que maravilhoso. E aí nós vamos começando a ter o conhecimento daquilo que Deus tem para nós, né? A gente vê, e a gente precisa, aí depois ele fala, nós precisamos escolher o plano de Deus. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Ele não vai passar por cima do nosso livre-arbítrio. Nós precisamos escolher o plano que ele tem para nós. Nós precisamos dizer sim, Senhor. Lembra que eu fiz na série passada a gente falou sobre uma vida no altar? Senhor, eu quero o que o Senhor tem pra mim. Nós escolhemos nos submeter a Ele. Nós escolhemos, eu quero o Teu plano pra minha vida. O Teu plano maravilhoso, que é muito melhor do que qualquer plano que eu poderia ter. E aí o Espírito Santo começa essa obra. Se a gente diz que não quer, Ele não vai forçar. Ele não vai forçar, porque ele nos deu o livre-arbítrio, né? E ele não passa por cima do nosso livre-arbítrio. Então é maravilhoso demais. Depois ele fala como que o Espírito Santo, ele ora por nós. Nós nos rendemos, nós pegamos a nossa autoridade que Deus nos deu e falamos, tá aqui, Espírito Santo, eu entrego a minha autoridade pro Senhor. Aí ele vem, ele ministra em nós as línguas, nós abrimos a nossa boca, falamos, então ele tá legalmente atuando. Nós pegamos a nossa autoridade e demos pra ele. Ele não consegue fazer sem a nossa autoridade, porque ele é um espírito e nós estamos aqui nesse mundo legalmente e nós executamos aqui a nossa autoridade através da nossa mente, do nosso corpo. Então a gente precisa pegar a autoridade que ele nos deu e falar, tá aqui, Espírito Santo. Aí ele ora e a autoridade dele, a nossa autoridade começa a entrar em efeito. É maravilhoso demais isso, né? Só pra você ter uma ideia, o diabo, ele não consegue fazer nada com a gente a não ser que a gente deixe. Né? O diabo precisa da nossa autoridade. A autoridade que Deus nos deu é uma coisa que ele nos deu, ele não pegou de volta, né? Deus nos deu autoridade. E aí o diabo, para ele conseguir fazer qualquer coisa nas nossas vidas, ele precisa nos enganar. Então se a gente não tem a nossa mente renovada na palavra, a gente aceita a mentira, e aí a gente decide aceitar a mentira dele, consciente ou inconscientemente, né? Mesmo que por ignorância, você aceita a mentira dele, aí você abre a sua boca, fala o que não deve. Aí você tá, executando a sua autoridade. Faz o que não devia fazer, fala o que não devia falar,
toma decisões que não era pra tomar. Você tá executando a sua autoridade. Então o diabo tá influenciando a pessoa e através da autoridade dela. E o Espírito Santo, da mesma forma, ele é um espírito, ele não atua aqui na Terra, porque ele não tem um corpo para atuar aqui na Terra. Nós somos o corpo que ele escolheu habitar dentro e ele escolheu para executar aqui na Terra o plano dele através do nosso consentimento. Deus escolheu dessa forma. Então, quando eu me consagro a Deus, busco a ele, medito na palavra, oro em línguas, entrego a minha autoridade a ele, ok, Espírito Santo, eu vou orar em línguas, e abre a boca, começa a orar em línguas, eu tô pegando a minha autoridade e tô entregando pra ele, então legalmente ele consegue atuar aqui na terra, olha que maravilha. Só que, ao contrário do diabo, que só vai causar destruição, Deus veio pra dar vida e vida e abundância. Agora imagina você e eu sendo usados por Deus mais e mais e mais, liga pra aquela pessoa, ora por aquela pessoa, faz aquela transferência, ministra ali, olha o reino de Deus expandindo, olha que maravilha ser usados por Deus. É lindo demais, né? Uma pessoa lá no outro continente tá precisando de oração, ele acorda você de madrugada e te dá uma necessidade de orar, você nem sabe pra quem você está orando e você tá fazendo ali uma intervenção, um acidente que deixou de acontecer, você tá entrando numa sala de cirurgia sem saber, através da sua intercessão, Deus tá conseguindo acessar aquela vida porque você tá se colocando ali, intercedendo. Olha que maravilha que é sermos usados por Deus. É lindo demais isso, né? Então ele fala isso, ele fala que toda vez, tem nessa parte do livro, né, dentro do capítulo 1, que fala, que o título é O Espírito Santo ora por nós, tem um parágrafo que fala, toda vez que você dá ao Espírito Santo a oportunidade, ele vai usar essa linguagem, né, espiritual para orar pelo seu chamado, para orar pelo plano de Deus para sua vida, para te edificar, para encher, carregar você com o poder santo dele. Olha que maravilha isso, né? Ele se empresta para você, olha que lindo isso. À medida que a sua fé deixa ele ficar ativo dentro do seu espírito, né? Eu me rendo ao Senhor, Espírito Santo. Aí ele fala, opa, é tudo que eu preciso. Aí nós entramos na sala de aula com o Espírito Santo, né? Aí ele puxa, ele arranca a gente de todas as coisas que Jesus Cristo já nos libertou. Coisas pensamentos errados que fazem você experimentar manifestações de maldição desnecessariamente. Ele vai arrancando a gente de tudo que Jesus já libertou a gente. E vai levando a gente pra dentro de tudo aquilo que Jesus já nos conquistou. Saúde divina, prosperidade, uma vida de paz, uma família de céu na terra, uma vida abençoada, pessoas sendo salvas, recebendo Jesus, você sendo um bom testemunho. Aí ele vai levando a gente pro plano que Deus tem pra nós. É maravilhoso demais isso, né? Aí ele fala assim, se você escolher, você pode entrar no seu quarto de oração e orar nessa linguagem sobrenatural por 2, 4 ou até 12 horas, se você quiser, né? E o Espírito Santo vai criar cada uma das palavras que vai sair da sua boca. É a sua escolha, orar ou não orar. Mas todas as vezes que você escolher orar em línguas, né? Orar, você vai sair daquele momento de oração mais edificado no plano e propósito de Deus para sua vida do que se você não tivesse orado. Olha que lindo isso, né? Deus nos deu livre-arbítrio. Aí depois ele fala que as leis naturais são colocadas em sujeição, submissas às leis sobrenaturais. Olha que lindo isso, né? Ele fala que Deus nos criou, ele criou as leis naturais para estarem subordinadas às leis espirituais, né? E à medida que o plano de Deus esse is the divine plan for our lives. E aí, como que já que o plano de Deus para as nossas vidas vem do coração de Deus, né? Isso aí é enforçado, ele entra em vigor como uma lei espiritual. Então, à medida que a gente ora em línguas, as coisas naturais vão se colocando submissas às coisas espirituais. Você vai começando a reinar. Eu já falei isso outras vezes também, você vai se tornando mestre sobre todas as circunstâncias. É maravilhoso demais isso, é maravilhoso demais. Ele fala que quando nós passamos qualquer momento, qualquer tempo, qualquer período de tempo orando e no Espírito Santo, nós estamos liberando segredos divinos ou leis espirituais. O Espírito Santo, então, aplica essas leis para ter certeza de que circunstâncias, né, leis naturais, sejam alinhadas com o propósito e plano de Deus para as nossas vidas. Isso é maravilhoso demais. Não tem como a gente consistentemente orar por um período longo
Olha que maravilha isso. Não tem como a gente orar consistentemente por um período longo e as coisas que não pertencem ao plano de Deus das nossas vidas não irem embora. Não tem como isso acontecer. À medida que a gente se entrega, né? Se aplica a orar em línguas, meditar na palavra, a gente faz um compromisso com isso e você coloca lá 1 hora, 2 horas, você, né, por períodos, você faz um propósito com Deus. Não tem como a sua vida ficar igual. Não tem como a sua vida não começar a experimentar o plano que Deus tem pra você. É impossível, porque Deus não falha. Não tem como a nossa oração em línguas não ser respondida. Meu Deus, é maravilhoso demais. É completamente a prova, é infalível. É um plano infalível. As pessoas querem complicar, querem trazer as mudanças de fora para dentro, como eu falei antes, não funciona dessa forma. Deus criou uma forma perfeita que funciona. O plano de Deus de renovação da nossa mente e da implementação do plano dele para nós executarmos aqui na terra e termos sucesso de verdade, como fala em Josué 1:8, esse plano é infalível. Ele nos deu isso. É maravilhoso demais. Aí depois ele fala da grande troca, né? Trocando o plano de Deus, o nosso plano pelo plano de Deus. A gente fala assim, tá aqui, eu quero os seus planos, porque por mais que eu pense que eu sou inteligente, que eu criei um plano maravilhoso pra minha vida, que eu considero um sucesso, não se compara ao plano que o Senhor tem pra minha vida. Então aqui a gente vem, eu submeto tudo ao Senhor. E a gente vê que ele começa, os planos dele não tem nem comparação com os nossos. Eu consigo rir quando eu olho pra trás e vejo os planos que eu fazia pra minha vida, que eu considerava o máximo. De verdade, eu considerava o máximo. Eu não vou falar aqui quais são, porque não vem ao caso no momento, né? Mas os planos que eu tinha pra minha vida, que eu considerava o máximo, top, hoje eu falo, dá vontade de rir. Porque eu falo, glória a Deus por ele, pela misericórdia dele, pelo amor dele, pela paciência dele, de fazer eu enxergar que os planos dele são muito melhores do que o meu, de colocar tudo no altar. E aí eu não troco. Imagina, Deus é muito mais inteligente do que eu. Ele me criou, ele é todo poderoso, ele me ama, ele sabe o que eu gosto, ele sabe o que é bom pra mim. E eu não sei tudo que é bom pra mim, eu tô aprendendo, ele já sabe. Então tudo que é pra ele, tudo que ele criou pra mim é maravilhoso e perfeito. Eu não troco o plano de Deus. Então eu entrego o meu, falo, Senhor, eu quero o seu, né? Eu não troco o dele por nada. O dele é o melhor. E aí ele segue falando no livro, né? Que ele ajuda a gente a encontrar o nosso chamado, como eu falei antes, né? Que o caminho de Deus é o melhor, né? Aí fala e nos mostra também sobre a sabedoria de Deus contra as estratégias do diabo, né? Deus está sempre à frente do diabo. E quando a gente segue a direção do Espírito Santo, a gente sempre vai estar à frente do diabo, né? O diabo vai estar com uma armadilha. O diabo tem plano para a vida de todos nós. Ele tem um plano de derrota para todos nós. Só que a gente vai seguir na direção do Espírito, o Espírito fala, faz aquilo, não faz aquilo, vem pra lá, vai pra aquela cidade, faz... O Espírito Santo tá à frente, então a gente, com a sabedoria de Deus, a gente executa o que ele nos direciona e a gente fica, o diabo não pega a gente fica à frente dele. É maravilhoso demais isso, né? Ele fala, se você buscar Deus pelo Espírito, né? No final de 5 anos, você vai conseguir olhar pra trás da sua vida, dando um exemplo assim, até em 1 mês você já vai começar a ver diferença. 2 meses você vai começar a ver diferença. Agora imagina, ele fala que depois de 5 anos você vai conseguir olhar pra trás e ver que você experimentou crescimento espiritual. Você trocou, você mudou pra muito melhor. Meu Deus do céu. Você tá conhecendo Jesus, o próprio Jesus, à medida que o Espírito Santo revela ele pra você. E você está bem no seu caminho de cumprir o seu chamado divino à medida que ele vai se descortinando diante de você. Queria trazer esses comentários do capítulo 1. Não tem como ler o capítulo, porque como eu falei, senão seria um audiolivro, né? Mas aí eu quero encorajar você a ir lá, pega o capítulo 1, assiste essa mensagem de hoje novamente, vê lá. E aí você vai comparar e você vai ver como que é maravilhoso demais. Tem a profecia que ele fala no final que é: então entre e me conheça pelo Espírito, e eu vou te levar de glória em glória, te alimentando com a herança que faz você conhecer como suprir a fome e o que queima dentro de você para me conhecer e conhecer o meu poder. Eu vou te mostrar essas coisas, mas você precisa primeiro entrar na minha presença e permanecer lá até eu te alimentar, até eu ter te alimentado com o seu ministério, diz o Espírito da Graça. É maravilhoso demais isso, é maravilhoso demais. Se você olhar lá em João 16, ele fala assim, e eu tô indo, é melhor que eu vá, porque se eu for, eu vou trazer o Espírito da verdade. Ele fala aqui, ó. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Portanto, eu te falo a verdade, é melhor que eu vá.
Se eu não for, então o Consolador não poderá vir até você. Mas se eu for, eu vou enviar ele a você. Aí ele fala, aí ele fala que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E depois ele fala, no versículo 13, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vai te guiar em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, aquilo ele falará. E ele vai mostrar as coisas que estão por vir para você. E ele me glorificará, porque ele receberá de mim e mostrará a você. Meu Deus do céu, versículo 15. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu disse que ele vai pegar o que é meu e vai mostrar para vocês. Olha que lindo, Deus mostrando os segredos dele, o propósito dele para as nossas vidas, o Espírito Santo guiando a gente nessa verdade, nos ensinando, você tendo clareza do seu propósito. Meu Deus do céu, você tendo clareza, Senhor, uma coisa que eu oro, me ajuda a numerar os meus dias, porque o nosso tempo é curto, nós não temos tempo para perder. Esse tempo que nós estamos aqui na Terra agora, que é 120 anos, né, que ele fala em Gênesis 6:3, os teus dias serão 120 anos, é uma fase muito curta, muito temporária, mas a nossa vida eterna já começou. Então nós precisamos ter diligência, ficarmos atentos, sensíveis à direção do Espírito, porque cada dia conta, não só para agora, mas para toda a eternidade, né? Cada dia conta para nós alcançarmos vidas aqui, falarmos de Jesus, alcançar pessoas, maximizar os nossos recursos, partir para cima do mundo espiritual, alcançando vidas, orando, nos colocando à disposição de Deus para sermos usados por Ele, ministrando finanças, ministrando alimentação, ministrando o que precisar ser ministrado. As pessoas estão perecendo, as pessoas estão com fome de verdade, fome de comida de verdade e fome espiritual. Nós estamos aqui para sermos uma bênção na vida das pessoas. E não só isso, mas o plano que ele tem, o que a gente está fazendo agora, também é treinamento para o que está por vir. Então, quando a gente começa a viver os nossos dias aqui na Terra com a perspectiva do eterno, porque nós já estamos na vida eterna, né? A nossa vida vai ser completamente transformada. Você não vai ficar focado nas coisas do aqui e agora. Você vai estar com noção do que você está fazendo aqui, que vai ser não somente, vai ter um efeito na sua vida, na sua família, nas pessoas à sua volta, não só agora, mas durante a eternidade toda, né? Então eu quero encorajar você a ler o capítulo 1, estudar o capítulo 1, meditar lá, assiste essa mensagem de novo, convida outras pessoas para participarem desse estudo. Eu acredito que vai continuar agregando muito valor à sua vida e à vida de todas as pessoas que entrarem em contato com essa mensagem. Se você está assistindo essa mensagem e nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você também nunca foi batizado com batismo no Espírito Santo, eu quero encorajar você a ficar aí. Tá entrando uma outra mensagem agora em áudio, bem rápida, onde você terá a oportunidade de fazê-lo e ter a sua vida completamente transformada. Eu queria desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Por isso, como Salmo 91 fala, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então nós estamos de volta amanhã, um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus. Deus abençoe todos vocês. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor
ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra. E que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente e o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração. Volta esse áudio. Faz essa oração novamente com esse entendimento. Continue nessa bênção que Deus te deu. Coloca um louvor, começa a cantar louvor. Você já recebe. Aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas. E continua com essa bênção que Deus te deu. E ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. A decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração. Se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.